amores, tudo bom? O tema do nosso vídeo de hoje é medicina ortomolecular e como ela pode te ajudar no seu emagrecimento. Isso mesmo, eu estou fazendo uma nova pós-graduação em prática ortomolecular com o Dr. Arthur Lemos, no Rio de Janeiro. Ele é um dos maiores nomes na área, uma grande referência. E tudo para ter cada vez mais recursos para ajudar vocês nesse tão sonhado processo de emagrecimento. Muita gente não sabe o que é prática ortomolecular e como ela pode te ajudar. Inclusive, essa foi uma pergunta que várias pessoas me fizeram quando contei que estava indo estudar isso. Mas, Fran, o que é ortomolecular? Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar tudo para vocês. Uma das grandes questões que nós discutimos hoje é a diferença de metabolismo entre as pessoas. Por que algumas pessoas têm mais facilidade ou dificuldade para perder gordura ou ganhar massa magra? Por que cada pessoa responde de um jeito a um tratamento, a um exercício, a uma alimentação? E a ortomolecular estuda exatamente isso, estuda a fisiologia, a bioquímica, o funcionamento da célula de cada indivíduo. Ela existe para entender como a célula de cada organismo funciona e entender por que pode acontecer o ganho de peso e outras doenças. Como assim? No catálogo de doenças, que lista todas as doenças que existem, se você retirar as doenças de causa infecciosa, ou seja, causadas por parasitas, fungos, bactérias, vírus, sobram cerca de 3.000 doenças. E a ortomolecular olha para essas doenças de forma integrada. O que essas doenças têm em comum ou de diferente? Qual a base em comum de todas essas doenças, de todas as funções das células e sistemas em comum dessas doenças? Porque ela acredita que não existem 3.000 doenças diferentes, e sim conjuntos de tipos de doenças que têm disfunções celulares em comum. Especialmente aquelas doenças que ainda não têm uma causa conhecida, descrita, bem definida. O que essas doenças têm em comum? Qual é a causa dessas doenças? Qual é a base fisiopatológica dessas doenças? O que acontece nas células, nos organismos desses indivíduos? E assim chega-se a diagnósticos funcionais dos indivíduos, e alguns dos diagnósticos funcionais relacionados ao emagrecimento são estresse metabólico com hiperinsulinemia, estresse oxidativo, estresse inflamatório crônico e algumas doenças do sistema digestivo, como a disbiose e a hiperpermeabilidade intestinal. Quando você aborda o paciente olhando para esses diagnósticos funcionais e não simplesmente falando para ele que ele tem que seguir uma dieta ou comer menos, você consegue ter resultados bem mais rápidos e bem melhores. E a parte mais legal é que você consegue ajudar muito nesses diagnósticos funcionais através da alimentação. E aqui entra a importância dos micronutrientes. São os micronutrientes que vão agir nessas disfunções orgânicas. Você consegue suplementar micronutrientes através do tipo de alimento que você vai oferecer para o seu paciente. E você pode ter melhora na saúde e na estética comendo de tudo, sem excluir nenhum tipo de alimento. Desde que você entenda esse conceito,
esse conceito da importância dos micronutrientes, dependendo do tipo de alimento, além do conceito dos macronutrientes. Os dois conceitos são igualmente relevantes e a gente vai falar muito deles aqui. Eu vou contar 2 histórias para exemplificar bem isso que eu falei. Então vamos lá. A primeira história é de um amigo que tem um amigo que é endocrinologista. Então o paciente chega no consultório desse endocrinologista e fala: doutor, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu faço, eu não como nada e eu ganho peso. Eu não tô comendo nada e eu não consigo emagrecer, eu só engordo. E aí esse endocrinologista vira pro paciente e fala assim: mas meu filho, gordura não nasce por geração espontânea. Então, o que você precisa fazer é parar de comer. E se você tá ganhando peso, é porque você tá comendo. Desse jeito. E é muito triste, né? Mas isso é uma história real. E eu não estou criticando os endocrinologistas. Inclusive, conheço muitos endocrinologistas ótimos, muito competentes, que têm ótimos resultados. Porém, esse não é o olhar da medicina ortomolecular pro paciente. Então, vejam a história 2. A história 2 é a história de uma paciente minha. Ela veio até o consultório e falou, ela é inclusive amiga da nossa família, assim, amiga íntima. E ela foi até o consultório e falou: Fran, eu tô te procurando porque eu não sei mais o que fazer. Eu já passei em vários médicos e eu não consigo emagrecer. Eu já fiz todo tipo de dieta e eu não emagreço. Eu fiz aquela dieta da proteína que todo mundo emagrece e eu engordei. Você acredita? E eu olhei para ela, olhei no olho e falei com empatia e com confiança. Eu falei: eu acredito. Fica tranquila, nós vamos olhar para todos esses diagnósticos funcionais, descobrir o que está errado com o seu metabolismo e nós vamos corrigir. Olha como a história muda, né? Só do começo, do abordar, o jeito de abordar e conversar com o paciente, você já sai numa vantagem muito maior, certo? E aí nós investigamos e, de fato, ela tinha todos esses diagnósticos funcionais. Ela tinha hiperinsulinemia, né? Então, paciente já com obesidade, acúmulo de gordura abdominal, circunferência abdominal aumentada, tinha um estresse metabólico por hiperinsulinemia. Tinha um estresse inflamatório crônico em decorrência disso, tinha problemas digestivos de desbiose e hiperpermeabilidade e tinha estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo é um conceito bioquímico que eu vou tentar explicar aqui em termos leigos para vocês terem uma noção do que é. Então, o nosso corpo ele queima os macronutrientes, a glicose e a gordura principalmente, para produzir energia, como se fosse um carro usando gasolina. E disso sobra um excesso, como se fosse o escapamento liberando os restos, vamos dizer assim. Então, tem a queima do substrato lá na mitocôndria e sobram radicais livres de oxigênio dessa queima. E isso, o corpo tem um equilíbrio que o corpo produz e consome isso de maneira que fica tudo equilibrado. Nosso organismo foi feito para ter esse equilíbrio. Só que quando você come em excesso, entre outras coisas, existem vários fatores que aumentam o estresse oxidativo, mas um deles é a ingesta calórica aumentada,
né? Quando você come muito mais do que você precisa e muito mais do que você gasta. Então, o seu corpo não consegue mais compensar esse excesso de radicais livres de oxigênio que é produzido, e eles começam a sobrar e causar danos para células e tecidos. Isso é o estresse oxidativo. Então, nós fizemos um tratamento integrado para essa paciente. Claro que ela seguiu sim uma dieta, ela teve sim que fazer uma reeducação alimentar, porém, junto com suplementação e atenção para esses diagnósticos funcionais. Nós fizemos um tratamento onde nós corrigimos a digestão e absorção de nutrientes, o estresse inflamatório, crônico, oxidativo, a hiperinsulinemia, junto com a alimentação. E adivinha, 2 meses depois, ela voltou. Lembram a paciente que falou que já tinha tentado de tudo e não tinha emagrecido, que tinha feito a dieta da proteína que todo mundo emagrece e ela engordou. Ela voltou depois de 2 meses com 4 quilos a menos e depois de 3 meses com 6 quilos a menos e se sentindo ótima, com energia, já estava voltando a fazer atividade física, devagarinho, uma coisa de cada vez, sem nenhum estresse. Olha a diferença que essa abordagem pode fazer na vida das pessoas. E sem nenhum remédio, tá? Nenhum remédio. E aí, quando a gente começa a estudar cada vez mais e olhar para esse tipo de abordagem, principalmente essa questão dos micronutrientes, dos diagnósticos funcionais, e a gente começa a ter uma visão mais ampliada de saúde e emagrecimento, eu começo a ficar preocupada com algumas perguntas que eu recebo. Então, por exemplo, eu recebi essa pergunta ontem. Fran, eu posso emagrecer comendo uma barra de chocolate todo dia no café da manhã? Eu recebi essa pergunta ontem por causa de uma pessoa X que postou lá no seu Instagram que tá fazendo uma dieta nova lá, tal, que ela come uma barra de chocolate todo dia no café da manhã. E aí, alguém aí já se perguntou isso ou algo desse tipo? Eu vou dar a resposta para vocês. E por mais estranho que possa parecer, a resposta é sim. Fran, como assim? Segura essa. Eu vou ler aqui. Eu acho que eu posso ler porque a pessoa postou, então é público, né? Minha dieta consiste em 100 gramas de chocolate no café da manhã. Meu almoço em 100% de proteína, umas 250 gramas. E meu jantar, 150 gramas de proteína e 150 gramas de batata. Estou postando aqui porque sei que as malucas tudo vão me perguntar. Claro que temos as equivalências, tipo, posso trocar a barra de chocolate por uma garrafa toda de vinho na noite anterior e depois pular o café. Porque funciona pra mim. Porque eu faço exatamente o que o meu Nutri manda. Se são 100 gramas, são 100 gramas. Não são 110, e se é no café e não depois do almoço. Olha, gente, eu não sei como ainda tem espaço para esse tipo de post na internet. Que a pessoa pega lá 2 fotos, uma do lado da outra, e em uma ela tá lá estufando a barriga, e na outra ela tá lá murchando a barriga, contraindo, faz lá um Photoshop que, tipo, é óbvio, dá pra ver na foto, na cama atrás, assim, o negócio torto.
e fala que emagreceu não sei quantos quilos de uma foto para outra e esse tipo de depoimento, porque funciona para mim e tal. Então eu vou explicar para vocês o que tem por trás disso daí. A pessoa realmente pode até emagrecer. Eu vou explicar para vocês por quê. Então vamos lá. Eu posso emagrecer comendo uma barra de chocolate todo dia no café da manhã? Até pode. Como? É simples, gente, é muito simples. Se a quantidade de quilocalorias que você ingere, a quantidade total no dia, for menor do que a quantidade total de quilocalorias que você gasta, e esse gasto vem do seu metabolismo. Olha lá o que a gente estava conversando lá desde o começo. Pronto, você emagrece, você pode emagrecer, não tem mistério. Então, lendo aqui o que a menina postou, que come, você faz uma conta rápida no MyFitnessPal, você vê que dá mais ou menos 1.200 calorias. Soma uma barra de chocolate no café da manhã, de 100 gramas, mais o que ela come no almoço e no jantar, pronto, dá 1.200 calorias. Se ela é uma pessoa que gasta diariamente 1.300 calorias, voa lá, emagrece. Mas isso é legal? Isso é bom? Isso é recomendado? Isso é saudável? Não. Eu tenho uma dezena de motivos para listar de por que isso não é saudável, e eu me pergunto por que uma pessoa se submeteria a fazer isso. E a única resposta que eu encontro é que realmente é falta de informação. É isso que me motiva a fazer esses vídeos e levar essas informações para vocês. E o primeiro motivo para isso ser um absoluto absurdo é o estado de hiperglicemia e hiperinsulinemia ao qual você vai se submeter se você fizer isso todo dia. O chocolate é um alimento que tem índice glicêmico alto. Uma refeição com uma barra inteira de chocolate isolada é uma refeição com uma carga glicêmica extremamente alta, e para grande maioria das pessoas, praticamente 100% das pessoas, isso vai provocar um pico enorme de glicemia e uma resposta do organismo com um pico enorme de insulina. E isso, dia após dia, vai levar a um estado de hiperinsulinemia crônico, que leva a um estado inflamatório crônico, um estresse metabólico, lembra que a gente falou no começo do vídeo? E leva a pessoa para um estado de doença crônica sistêmica, ou seja, doença nas células do corpo inteiro para sempre. E para quê? Tem outras questões fisiológicas envolvidas que podem trazer prejuízo. Por exemplo, a questão da digestão e absorção. Então, a própria pessoa fala que procurou um nutricionista porque estava com problema de digestão, se sentindo estufada e não sei o que lá. Então, seja lá qual for o problema de digestão que essa pessoa tem, SIBO, que é supercrescimento bacteriano no intestino delgado, disbiose, hiperpermeabilidade intestinal, intolerância a algum alimento, seja qual for o problema que essa pessoa tem, ela jamais vai conseguir tratar a saúde do intestino comendo uma barra inteira de chocolate todo dia. Isso não faz o menor sentido, e para a maioria das pessoas ainda isso significa passar a manhã inteira no banheiro, né? Fora as questões de comportamento alimentar. Então, a pessoa fica presa a uma dieta que é só aquela quantidade naquele horário, sem liberdade nenhuma. Então, se a pessoa tem uma festa de criança à noite, ela vai ter que ir na festa de criança e comer só a salsicha e o purê de batata do cachorro quente, mais nada, porque o chocolate é só de manhã. Isso pra mim não faz sentido, absolutamente sentido nenhum. Não tem nada a ver
com liberdade e muito menos com equilíbrio, que é o que a gente tenta ensinar cada dia mais para vocês, a comer com liberdade e equilíbrio. Então veja, no meu ponto de vista, óbvio que você vai poder comer seu chocolate. Você tem lá a sua meta de calorias diária, a sua meta de macronutrientes, e neles tem carboidrato e gordura, que é a composição do chocolate, carboidrato e gordura. E você tem algumas opções de melhores momentos em que você pode comer a quantidade adequada para você, em momentos que você não vai fazer essa agressão ao funcionamento, à fisiologia do seu organismo, sem provocar doença. Inclusive, 2 dos melhores momentos, que seriam os melhores para você comer lá um doce, são antes e depois do treino. Então eu tenho só uma ressalva, né? Vai que essa pessoa treina de manhã e daí ela pode ir lá comer o chocolate no café da manhã porque ela vai treinar ou já treinou. Aí talvez esse estímulo não seja tão agressivo, porém nessa quantidade acho difícil. Mas como 2 dos melhores momentos para comer são antes e depois do treino, então isso é possível, mas tem que ser imediatamente antes ou imediatamente depois do treino, porque são momentos em que sobe a adrenalina e isso é contrarregulatório, então não sobe a insulina. Porém, a quantidade importa bastante, tá bom? E essa quantidade é individual, cada um tem a sua, mas uma barra inteira é pesado, é muita coisa para muita gente, para a maioria das pessoas, tá bom? Então, concluindo, a medicina ortomolecular ajuda a gente a olhar as coisas por esse ângulo das funções do organismo e de como o tipo de alimento importa, para acrescentar lá na nossa estratégia, onde a gente faz um plano de calorias e macronutrientes com a liberdade de troca para qualquer tipo de alimento, desde que essa base, esse funcionamento dos micronutrientes esteja 100%, tá bom? Então, tem muito mais coisa sobre ortomolecular, vai ter mais vídeos para vocês. Por enquanto é isso. Se você gostou, se esse vídeo acrescentou alguma informação que te ajudou de alguma forma, curte aí, compartilha, comenta o que você gostou, o que mais você gostaria de ouvir e me segue no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos aí, todas as novidades que eu vou postar. Um beijão, se cuidem!